Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, quero fazer um estudo aqui bem interessante, tá? E vamos falar um pouco aqui sobre o que significa as portas na Bíblia. Alguns vão dizer que são portais, aqueles que acreditam aí na relatividade, tá? Mas a Bíblia fala que existem portas. A gente vai analisar o capítulo 28 de Gênesis. O capítulo 28 de Gênesis diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. O topo atingia o céu. Aqui não está falando em espaço sideral. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. E nós sabemos que isso aqui vai se cumprir depois da grande tribulação, tá? E diz aqui, Deus afirma: Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. É claro aqui que Deus está se referindo à semente de Jacó. Te farei voltar, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Existe, portanto, uma porta no céu, a porta dos céus. Interessante isso. Ele está falando aqui de um céu físico. E a porta do céu por onde você vai até Deus. E tem uma escada, não é? Agora vamos até Apocalipse capítulo 4. Diz assim: Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Essa porta aberta no céu, vejam só, uma porta. Lembra o que Jacó disse? Essa é a porta dos céus. E Jesus diz para João: sobe para aqui, uma voz como de trombeta. E nós sabemos que ao soar a trombeta de Deus, que nós seremos arrebatados. Esse versículo, portanto, trata do arrebatamento da igreja para ir comemorar com Cristo as bodas do Cordeiro. E aí ele diz: te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Depois de se abrirem as portas, depois do soar da trombeta, e depois que a igreja foi arrebatada e os mortos ressuscitados e levados para o céu através desta porta. E a partir do capítulo 5, nós vemos ali que vai começar a grande tribulação, com a visão do livro selado com 7 selos. Agora, com relação à porta, nós vamos ver aqui, na palavra de Deus, Jesus Cristo ele utiliza a expressão eu sou diversas vezes. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque Ele e o Pai são um. E ele diz: eu sou a porta. Vejam só, a porta. Então podemos ver que aquela passagem que se encontra em Gênesis diz respeito justamente à realidade da porta que leva aos céus, e é Jesus Cristo. Então podemos ver ali que Deus está dizendo que Jacó seria uma grande nação, porque através daquela nação, que é Israel, através da nação de Israel, nasceria o Messias, nasceria aquele que abriria, ou melhor dizendo, seria a própria porta dos céus encarnada. Eu sou a porta. Jesus, portanto, ele fala no capítulo 10 de João, está registrado: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta. As ovelhas reconhecem a sua voz quando eles a chamam para fora do curral.
Então Jesus diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade, eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Jesus, portanto, diz que as ovelhas reconhecem a sua voz. Aqueles que são os escolhidos de Deus reconhecem e vão reconhecer a voz de Jesus quando ele disser: eu sou a porta. Quando eles forem chamados pela pregação do Evangelho, eles reconhecerão Jesus, porque eles são ovelhas do rebanho de Cristo. Agora, aquele que não é escolhido, ele vai rejeitar a mensagem do Evangelho. Mas aquele que não foi escolhido por Deus, ele não vai reconhecer a voz do pastor. Ele vai ser pastoreado por aquele que é o ladrão, que veio para matar, roubar e destruir. Porque diz aqui, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, as ovelhas que lhe pertencem, ele vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E a ovelha é assim, ela segue o pastor, porque reconhece a voz do pastor. Agora, muita gente aí está procurando, está ouvindo vozes divergentes da verdade e sabe que aquilo não é a verdade, porque é uma ovelha de Cristo. Às vezes ainda não encontrou o pastor, mas quando chegar o momento, vai reconhecer a voz do pastor e fugir das vozes estranhas. Agora, aquele que não reconhece a voz de Jesus, ele vai fazer o quê? Vai procurar as seitas, vai procurar um monte de vozes estranhas, vai procurar o budismo, vai procurar o espiritismo, vai procurar um monte de religião, mas não vai a Jesus para ser salvo exclusivamente pela fé nele. Vai procurar cumprir ritos religiosos para ser aceito por Deus, e não ser aceito apenas pela graça. Aí vejam só o que ele diz: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então ele é a porta e ele também é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E aí ele fala algo bem interessante, tá? Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus Cristo, então, veio cumprir a sua missão. Ele veio como o bom pastor e também como o Cordeiro, o Santo Cordeiro de Deus, para ser sacrificado por suas ovelhas. Bom, pessoal, mas aonde queremos chegar com isso? Nós sabemos que Satanás tenta de todo modo, tá, imitar a Deus. E nós sabemos que os luciferianos, eles estão aí de todo modo, de todo jeito, querendo abrir portais. Sim, eles querem abrir portais. Eles dizem: nós vamos abrir portais. E nós vemos que Hollywood trabalha muito essa concepção de portal. Vocês lembram dos filmes da Marvel, que trabalha muito essa ideia de abertura de portais? Então, diversos filmes, como por exemplo Stargate, que também trabalha essa ideia de portal, nós vemos que isso tem uma concepção também científica, tá? Nós já falamos aqui que os Vedas influenciam a física moderna. E lá no CERN existe uma deusa,
a deusa Shiva, uma estátua dessa deusa, né, em forma de um portal assim, né, ela com vários braços e forma um círculo como se fosse um portal. Quero chegar neste assunto, portais para a última batalha. Satanás quer sempre imitar a Deus. Vou mostrar um texto bíblico para vocês para contextualizar isso que estou falando. No capítulo 12 de Apocalipse, vemos a descrição de uma batalha no céu. Está escrito aqui: houve peleja ou batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse capítulo, então, descreve a existência de uma batalha, tá? E durante a grande tribulação isso vai ocorrer de forma mais visível. Essa batalha no céu, ela vai ocorrer, Satanás será expulso e jogado na terra. E aí aqueles que habitam nos céus, que morreram e foram para o céu por causa do testemunho deles durante a grande tribulação, vão se regozijar, tá? E aqui nós vemos que Satanás, ele então desce à terra, é jogado na terra, os céus festejam, e a terra e o mar, tá? A eles é destinado um ai, porque o diabo desceu até eles cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. A Bíblia descreve claramente existir uma batalha no âmbito celestial. Existe uma batalha no âmbito celestial. E Satanás quer imitar isso. E quero mostrar aqui para vocês alguns vídeos, tá? Sobre o que tem ocorrido no CERN. Vou mostrar para vocês um shorts do YouTube, que seria aqui uma filmagem que ocorreu nos céus do CERN em junho de 2022, mais precisamente no dia 24 de junho de 2022. Tem aqui uma formação de nuvem muito estranha, é como se houvesse a abertura de um portal. Prestem atenção. Aqui é Uberman Tampa, é o nome do perfil, tá? Ele filmou, vocês vão perceber aí essa formação. Formação de um portal. Ele está dizendo que isso é insano, né? Muito bizarro, ó. Vejam aí. Então abre um portal e alguma coisa entra. Dá a impressão que algo entrou. Então, se algo entrou, algo também pode sair, não é, gente? O que nós deduzimos disso aqui é que existe uma batalha espiritual. Isso que está descrito na Bíblia, tá? E certamente Satanás está trabalhando, porque ele quer criar, mediante a manipulação dos elementos, ele quer criar esses portais artificiais, porque a verdadeira porta, o verdadeiro portal para o céu é Jesus Cristo, como nós vimos.
Apocalipse 12 ocorre justamente antes de Apocalipse 13, no qual nós vemos a besta com todos os poderes para implementar o seu governo e a sua agenda do modo que bem entender sobre os seres humanos que habitam sobre a terra, que não estão nos céus comemorando as bodas do Cordeiro. Eu vou ler para vocês o que Champlin diz em seu comentário do Novo Testamento interpretado em Apocalipse 12:7. Ele faz um estudo do Novo Testamento inteiro, versículo por versículo, no grego koiné. Então vamos ver aqui. Está escrito: então houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. Peleja no céu. Ele diz que nesse conflito entre o bem e o mal é que teve início o mal cósmico, e todos os seres, e de fato a criação inteira, ficaram envolvidos nisso de algum modo. A revolta de Satanás terminou produzindo divisão na lealdade dos anjos, em que uma terça parte de todos os seres angelicais transferiu sua lealdade para Satanás, segundo se vê no 4º versículo deste capítulo. Em segundo lugar, parece haver uma definida referência escatológica nesta seção. A guerra nos céus não ficou resolvida. Haverá outra grande batalha ao tempo da grande tribulação. Dessa vez, Satanás será decisivamente derrotado, pelo que sua área de operação se limitará essencialmente a esta terra. Então é que o grande horror satânico descerá sobre este mundo, com uma horrível perseguição religiosa inspirada pelo anticristo. Assim como a primeira vinda de Cristo trouxe novas manifestações do poder diabólico, assim também o retorno de Cristo aos céus é retratado como ocasião de renovados ataques ali. Os anjos caídos são aqui chamados simplesmente de anjos. Esse termo usualmente empregado para indicar os anjos bons, mas não necessariamente sempre. Esses anjos caídos são as estrelas caídas do céu, no 4º versículo deste capítulo. São estes que ficaram cativos pelo encanto e poder de Satanás, ao ponto de se revoltarem contra Deus. Então, Apocalipse 12:4 diz o seguinte: a sua cauda, a cauda do dragão, levava após si a terça parte das estrelas do céu. Então nós já sabemos quando Jesus diz: as estrelas cairão dos céus. Os anjos caídos, durante a grande tribulação, com certeza estarão aqui para atormentar a humanidade perdida. Então, o que vocês acham sobre isso? Esses são portais para a última batalha, a batalha que ocorre no âmbito espiritual e a batalha forjada por Satanás e que usa da tecnologia dada ao homem por anjos caídos para abertura de portais que tentam se comunicar com os céus. A batalha vai ocorrer nos céus e Satanás será jogado aqui na terra. Mas certamente ele tenta antecipar isso de alguma forma para que os seus anjos ataquem os seres humanos, que existem, é claro, nós sabemos, os seres humanos que são amigos de Satanás. Eles são servos de Satanás e a maioria está aí pululando nos governos. Então nós sabemos que quando ocorrer isto, a batalha nos céus, a verdadeira batalha, Satanás será atirado para a terra. Muita gente aí dizendo que vê ET, que a vista extraterrestre, são esses anjos caídos. Como está muito perto o retorno do Senhor Jesus, as manifestações diabólicas também irão proliferar e aumentar pelo mundo afora. E é isso. Nós estamos caminhando aí para uma terceira guerra. Estamos caminhando aí para um conflito, tudo isso inspirado por Satanás e seus anjos caídos. E esse conflito vem desde a Torre de Babel. A humanidade pós-noética, vem desde a Torre de Babel, quando o homem tentou construir uma ponte, ou construir uma torre que atingisse os céus. Então eles tentam de todos os modos fazer isso. E o programa espacial é justamente isso. O Elon Musk, SpaceX, olha só, é X,
Eles estão falando agora também da pandemia X, certo? É apenas uma projeção X, é o símbolo maçônico, é da ordem que vem o caos. Pensem nisso, deixe aí o seu like, comente esse vídeo, também compartilhe, tá?